Hoje você acordou, mas não acordou por acaso. Existem amanheceres que simplesmente abrem os olhos, e existem amanheceres que abrem destinos. E este, família, é um desses amanheceres. Antes de fazer qualquer coisa, antes mesmo de tocar no seu celular, quero que você ouça essas palavras com o coração desperto. O que você declarar nos primeiros minutos do seu dia se torna a energia que assina o seu destino pelas próximas 24 horas. Sim, mesmo que você não chame assim, as suas primeiras palavras sempre são um decreto. A maioria das pessoas abre os olhos e o primeiro pensamento que vem é: estou cansado, não tenho tempo. De novo, a mesma coisa. Sem perceber que estão programando um dia cheio de cansaço, falta de tempo e repetição. Mas você não está aqui para viver mais um dia igual. Você está aqui para elevar o seu dia, para dirigir a sua mente, para ativar o seu espírito antes que o mundo venha te cobrar. Quero que você ouça isso com atenção profunda. Cada amanhecer é uma entrevista divina. E Deus, ou a mente universal, como Napoleon Hill a chamava, está observando o que é a primeira coisa que sai da sua boca, porque isso revela não o que você está vivendo, mas o que você está criando. Existem pessoas que passam anos pedindo a Deus grandes mudanças, mas continuam acordando do mesmo jeito de sempre. Saem da cama com pressa, com ansiedade, com reclamações, e depois se perguntam por que a vida não avança. Mas hoje você entra em outra dimensão. Hoje eu estou entregando para você 3 decretos matinais, capazes de reescrever completamente a estrutura energética do seu dia. 3 frases que abrem portas, alinham a sua mente e te conectam com o propósito que Deus tem para você. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem te encontrou justamente ao despertar, é porque o céu está te chamando para um nível mais alto de consciência. Antes que esse dia avance mais um único minuto, você precisa entender algo. Não existe destino mais poderoso do que aquele que começa com propósito. E hoje, você vai começar com propósito, com clareza e com autoridade espiritual. Se prepare, porque o que você vai ouvir agora vai transformar a forma como você acorda pelo resto da sua vida. Quero te contar a história de uma mulher extraordinária. Uma história que não aparece em jornais nem em entrevistas, mas que merece ser contada, porque reflete o que acontece quando uma alma decide despertar de verdade. O nome dela é Helena, 41 anos. É diretora financeira de uma empresa internacional em Cidade do México. Para qualquer pessoa que a observasse de fora, Helena tinha tudo: um salário alto, reconhecimento profissional, viagens constantes, um apartamento elegante na zona mais exclusiva da cidade. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém conseguia imaginar, era que toda manhã, antes mesmo de sair da cama, Helena sentia como se a sua alma estivesse chegando atrasada para a própria vida. Ela acordava com o coração acelerado, abria os olhos e a primeira coisa que fazia era esticar a mão em direção ao celular. E-mails, mensagens no WhatsApp, tarefas pendentes, discussões sem resolver, notícias carregadas de problemas. Era como se a luz do telefone a absorvesse e a tirasse de si mesma. Ela não conduzia amanhã. Amanhã é que a arrastava. E aos poucos, a vida dela começou a refletir esse caos. O casamento entrou em uma fase fria, silenciosa. Os 2 filhos adolescentes a enxergavam como uma figura distante, sempre ocupada, sempre em chamada, sempre amanhã a gente conversa. O estresse trouxe insônia crônica. As enxaquecas eram tão fortes que às vezes ela precisava parar o carro no meio do caminho para o escritório, porque a visão embaralhava. Até que num dia, numa segunda-feira cinzenta de inverno, algo se quebrou por dentro. Ela estava sentada no estacionamento do seu prédio,
sem conseguir sair do carro. O coração batendo forte, a respiração curta, a sensação inexplicável de que a vida estava completamente fora de controle, mesmo que aparentemente tudo continuasse funcionando. Naquele dia, Helena ligou para um mentor espiritual que havia conhecido anos antes. Um homem que trabalhava combinando psicologia, metafísica cristã e os princípios de sucesso de Napoleon Hill. Ela contou entre lágrimas o que estava vivendo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Helena, a sua vida não está desordenada. O seu amanhecer está desordenado. E o que você não organiza ao despertar, governa o resto do seu dia. Então ele ensinou a ela algo que mudaria o destino dela completamente. 3 decretos matinais. Mas não qualquer tipo de decreto. Decretos que se repetem antes de tocar o celular, antes de pensar nas obrigações, antes de entregar a sua energia ao mundo. Helena aceitou o desafio. E mesmo que no começo parecesse estranho, ela seguiu as instruções à risca. Durante os primeiros dias, nada mudou externamente. Mas algo começou a se transformar por dentro. Pela primeira vez em anos, ela acordava com 1 minuto de silêncio em vez de 1 minuto de ansiedade. Semanas depois, ela começou a tomar decisões mais claras, a reorganizar o tempo, a conversar com o marido sem muros defensivos, a se reconectar com os filhos. Em uma reunião corporativa, um dos diretores propôs que ela liderasse um novo projeto internacional, algo que ela jamais teria considerado meses antes por medo de entrar em colapso. Quando ela mudou os primeiros minutos do seu dia, mudou a arquitetura de toda a sua vida. E isso é o que você, família, vai aprender hoje. Porque o que Helena fez não foi sorte. Foi consciência. Foi espiritualidade aplicada. Foi despertar com intenção. Depois de ouvir a história de Helena, quero revelar algo que poucos compreendem. Amanhã não começa quando você abre os olhos. Ela começa quando você abre a consciência. O despertar físico apenas liga o corpo, mas o despertar espiritual liga o destino. Os primeiros minutos depois de abrir os olhos são o momento mais vulnerável e, ao mesmo tempo, o mais poderoso do seu dia. A sua mente está em um estado de ondas teta, o mesmo estado em que as crianças aprendem, em que as crenças se fixam, em que o subconsciente absorve sem filtros. Isso significa que qualquer pensamento, palavra ou emoção que você permitir entrar nesse instante se torna o tom vibratório que vai dirigir o restante das suas decisões. Por isso Jesus ensinou: da abundância do coração, a boca fala. Porque o que você diz ao despertar revela o que a sua alma tem guardado. E Napoleon Hill explicava de outra forma: cada dia é uma folha em branco, mas a sua mente é a gráfica que decide o que vai ser impresso nela. As pessoas acham que o sucesso vem com grandes mudanças, mas o sucesso real, aquele que transforma vidas, começa em um pensamento quase imperceptível que surge no amanhecer. Um pensamento de gratidão ou de preocupação, de fé ou de medo, de propósito ou de pressa. E aqui quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha feito antes. Que contrato energético você assinou esta manhã sem perceber? Você disse: não quero me levantar. Que cansaço, que estresse, que problema. Se foi assim, não se culpe. Mas entenda que você estava programando um dia preso ao cansaço, ao estresse e ao problema. Amanhã não é uma burocracia. É um portal, uma porta invisível onde você tem o poder de dirigir a sua frequência, a sua clareza e o seu destino. Por isso, antes de entregar a sua mente ao mundo, você precisa entregar o seu despertar a Deus. Ou antes de te entregar os 3 decretos matinais que vão transformar o seu dia, preciso te levar a um espaço interior onde a sua mente, o seu espírito e a sua energia estejam alinhados.
porque decretar sem preparação é como tentar acender uma vela no meio de uma tempestade. A intenção é boa, mas a chama não se sustenta. Amanhã é um templo, um santuário silencioso onde Deus fala em sussurros e a mente universal ajusta os alicerces do seu destino. Por isso, o ritual que você está prestes a aprender começa com algo aparentemente simples, mas espiritualmente profundo. 1 minuto de presença pura. Quero que imagine isso comigo. Amanhã, quando você abrir os olhos, não se levante imediatamente. Não estique a mão para o celular. Não deixe nenhuma notificação entrar no seu espírito antes de Deus. Apenas sente-se na cama. Coloque os 2 pés no chão, deixando o seu corpo lembrar que você está vivo, que você está aqui, que esse novo amanhecer é um presente. Em seguida, você vai fazer 3 respirações profundas. Mas não respirações mecânicas, respirações conscientes. Inspire pelo nariz, contando até 4. Segure o ar contando até 4. E expire lentamente contando até 6. Enquanto inspira, imagine que você está recebendo clareza, calma e direção divina. Enquanto segura o ar, visualize o seu espírito se centrando, como se tudo dentro de você encontrasse o seu lugar. E enquanto expira, solte o que ficou pendente ontem. Culpas, ruído mental, frustrações, pressa, comparações. Solte tudo. O velho não pode se misturar com o dia novo que você está prestes a construir. Agora visualize uma luz dourada, suave, quente, descendo de cima. Essa luz representa a presença divina. A mesma luz que guiou profetas, reis e sábios. A mesma luz que, segundo Napoleon Hill, ativa a inteligência infinita na mente humana. Imagine essa luz entrando pelo topo da sua cabeça e descendo lentamente pelo rosto, pelo peito, pelo abdômen, até chegar na planta dos pés. Essa luz limpa o seu campo energético, dissolve pensamentos que não te servem, repara emoções que você nem sabia que estavam fraturadas e abre espaço para que os decretos que vamos fazer, logo em seguida, entrem até a raiz do seu subconsciente. Quando sentir essa luz percorrendo o seu corpo, coloque a mão direita sobre o coração e diga em voz baixa: Pai, esse dia não começa lá fora. Esse dia começa dentro de mim. Esse simples ato converte o seu despertar em um ato espiritual consciente. E quando o seu dia nasce do espírito, tudo o mais se organiza. E antes de entrar no primeiro decreto matinal, quero aproveitar para te agradecer por estar aqui, nesse espaço sagrado que construímos juntos. O canal Princípios da Prosperidade existe para te lembrar todos os dias que você não está caminhando sozinho, que o seu espírito tem direção e que o seu propósito desperta com você toda manhã. Se essa mensagem está ressoando dentro de você, se você sente essa luz dourada se movendo no seu peito, te convido a se inscrever agora mesmo. Faça isso como um ato espiritual, como uma declaração de que você escolhe despertar todos os dias conectado a Deus, com propósito e com clareza. E me deixe um comentário aqui embaixo escrevendo: Acordo com intenção. Esse será o seu primeiro compromisso público com essa nova fase da sua vida. Dê um like nesse vídeo para que ele chegue a mais almas que precisam ouvir esses 3 decretos matinais. E compartilhe com alguém que você quer ver crescendo junto com você. Agora sim, se prepare, porque entramos no primeiro decreto que vai transformar o seu dia desde a raiz. Primeiro, decreto: clareza e propósito para o dia. Agora que o seu espírito está alinhado, que a sua respiração abriu espaço e que a luz dourada desceu sobre você, chegou o momento de entrar no primeiro decreto matinal. E preste muita atenção nisso. Os 3 decretos são poderosos, mas o primeiro é o que marca a direção do dia. Se a sua direção muda, tudo muda. Quero que você lembre algo que Napoleon Hill ensinava.
Um objetivo definido é o ponto de partida de toda conquista. Mas esse objetivo não se escreve num caderno. Ele se escreve no amanhecer. O objetivo do seu dia se forma nos primeiros pensamentos que o seu coração sustenta. Por isso, o primeiro decreto tem a ver com clareza, com propósito e com alinhamento interior. Antes de repeti-lo, quero que você coloque a mão direita sobre o coração e a mão esquerda sobre a testa. Essa posição não é superstição, é simbólica. A sua testa representa a mente consciente. O seu coração representa a mente espiritual. Quando você as une, está dizendo para o seu ser completo: hoje eu vou pensar a partir da alma, não a partir do medo. Agora, ouça o decreto com intenção profunda. Eu sou mente clara e coração em paz. Hoje, caminho guiado por Deus em cada decisão. Nada nem ninguém me tira do meu propósito. Esse decreto é simples, mas é definitivo. E quero desglosar cada parte para que você o entenda com a alma, não com o intelecto. Eu sou mente clara. Por que mente clara? Porque uma mente cheia de ruído, ansiedade, urgência e pendências não consegue enxergar oportunidades. A clareza é um ímã espiritual. Ela atrai as soluções que você ainda não estava vendo. Quando você declara, eu sou mente clara, está ordenando ao seu cérebro que pare de operar no piloto automático e comece a operar a partir da consciência. Essa declaração é um comando interno, uma instrução direta ao seu subconsciente de que hoje você vai enxergar com nitidez, que vai perceber as aberturas que antes passavam despercebidas, que vai agir com discernimento e não com reação. E coração em paz. Você não consegue ter um bom dia com o coração inquieto. Não consegue tomar boas decisões se começa o dia a partir da angústia. Um coração em paz é mais do que um desejo. É um estado vibratório que abre portas, suaviza conversas, atrai as pessoas certas e afasta o que não é seu. A paz interior não é passividade. É poder silencioso. É a base sobre a qual todas as grandes decisões são construídas. Quando você declara paz ao coração, está criando um campo de ressonância que todo o seu dia vai sentir. Hoje, caminho guiado por Deus em cada decisão. Isso é poderoso demais. Significa que você não depende apenas das suas forças. Não depende dos seus medos do passado. Não depende da urgência do mundo. Quando você é guiado por Deus, pela mente superior, pela inteligência infinita, as decisões que antes pareciam confusas se tornam intuitivas. A direção chega sem esforço. Os erros diminuem porque você não mais escolhe por impulso, mas a partir da clareza divina. Quantas vezes você tomou uma decisão no sufoco, com a mente cheia de barulho, e depois se arrependeu? Esse decreto é a antítese disso. É colocar Deus na frente antes que o mundo coloque o caos. Nada nem ninguém me tira do meu propósito. Aqui está a chave. Todo dia, pessoas, notícias, mensagens, problemas e distrações vão tentar roubar a sua energia. Mas quando você declara isso ao amanhecer, está blindando o seu foco. Está dizendo: meu propósito é maior do que qualquer interrupção. Meu espírito é mais forte do que qualquer circunstância. Minha energia está direcionada, não dispersa. A partir de hoje, repita esse decreto toda manhã assim que sentar na cama, antes de olhar para o celular. Se puder, repita 3 vezes. A repetição não é magia, é programação. Cada vez que você o diz, a sua mente inconsciente o recebe como uma instrução para o dia. E agora, quero que você faça algo comigo. E pense em 3 decisões que tomou no último mês que não saíram como esperava. E se pergunte com sinceridade: elas teriam sido diferentes se naquele dia você tivesse acordado com clareza e propósito? A resposta, quase sempre, é sim. Porque a mente que acorda sem direção
é fácil de distrair. Mas a mente que acorda com propósito é impossível de desviar. Esse primeiro decreto prepara o terreno, prepara a sua energia, prepara as suas decisões, prepara o seu foco. Porque um dia com propósito começa com um amanhecer consciente. Segundo decreto, abundância em movimento. Agora que você alinhou a sua mente e o seu coração com o primeiro decreto, chegou o momento de ativar uma das forças espirituais mais importantes que existem: a abundância em movimento. Quero que você ouça isso com o seu espírito, não apenas com a sua mente. A abundância não é algo que vai chegar algum dia. A abundância é uma frequência que se ativa toda manhã. Napoleon Hill dizia de forma magistral: o pensamento misturado com a emoção se torna um ímã. Ou seja, você pode pensar em prosperidade o dia inteiro, mas se a sua emoção está cheia de medo, estresse ou escassez, o seu ímã se apaga. Amanhã é o único momento em que a sua emoção está pura, maleável, pronta para receber uma nova programação. Por isso, o segundo decreto é tão determinante. Ele se repete quando o dia ainda está fresco, quando o seu espírito ainda não foi contaminado por notícias, pendências ou conversas que drenam. Antes de dizê-lo, quero que você faça algo. Coloque as mãos sobre as pernas com as palmas voltadas para cima. Esse gesto simboliza estar disposto a receber. Não receber a partir da ansiedade, mas a partir da abertura e da confiança. Agora, ouça o decreto. Eu sou abundância em movimento. Hoje, o bem me busca e me encontra. O dinheiro, as ideias e as pessoas certas fluem em direção a mim, enquanto eu fluo em serviço. Esse decreto tem 3 pilares espirituais que o tornam poderoso. Primeiro, eu sou abundância em movimento. A abundância não é um prêmio nem uma sorte. A abundância é um estado interno. Quando você diz eu sou, está usando a fórmula mais poderosa da linguagem. O eu sou é o nome sagrado revelado em Êxodo 3:14. A chave da criação espiritual. Mas aqui tem um detalhe crucial. Você não diz tenho abundância. Você diz sou abundância. A identidade precede o resultado. A vibração precede o dinheiro. Quando a sua identidade se ajusta à abundância, as circunstâncias eventualmente obedecem. Aí a expressão em movimento significa que você não está estagnado. Você é fluxo, você é porta aberta, você é canal, e o que se move atrai. Segundo, hoje o bem me busca e me encontra. Essa parte do decreto vale ouro porque muda completamente a sua relação com as oportunidades. A maioria das pessoas passa o dia inteiro correndo atrás de oportunidades, perseguindo a sorte, caçando possibilidades. Mas quando você faz isso, a sua energia fica invertida. Você persegue o que deveria atrair. Esse decreto inverte a equação. Você não é caçador de oportunidades. Você é ímã do bem. Quando você diz, hoje o bem me busca, está declarando subconscientemente que as coisas certas vêm até você, que você não precisa empurrar nem forçar, que o bem te alcança. Terceiro, o dinheiro, as ideias e as pessoas certas fluem em direção a mim, enquanto eu fluo em serviço. Aqui está a lei universal de causa e efeito elevada ao plano espiritual. Dinheiro, que é energia de troca. Ideias, que são inspiração divina. Pessoas, que são conexões estratégicas preparadas por Deus. Mas observe o final do decreto. Enquanto eu fluo em serviço. Isso muda tudo. A abundância não se recebe a partir do ego. Ela se recebe a partir do serviço. Quando o seu trabalho abençoa, quando as suas palavras elevam, quando as suas mãos ajudam, a vida te recompensa multiplicado. O universo não responde à exigência. Responde ao serviço consciente. Agora pense. Quantas oportunidades podem ter passado perto de você sem que você as visse?
porque acordou com a mente na escassez? Quantas portas não se abriram simplesmente porque a sua energia matinal dizia: hoje vai ser igual a ontem? Esse decreto reescreve esse padrão. A partir de hoje, toda manhã, repita 3 vezes: eu sou abundância em movimento. E observe como o seu dia começa a se transformar em um campo fértil de possibilidades. Terceiro, decreto: proteção divina total para o dia. Trabalhamos a sua clareza. Ativamos a sua abundância. Mas agora vem um dos decretos mais importantes da sua manhã. Por quê? De que adianta ter foco se algo ou alguém vai te roubar a paz? De que adianta a abundância se você não tem proteção para sustentá-la? De que adianta um dia poderoso se o seu espírito caminha desprotegido? A proteção espiritual não é paranoia, não é medo, não é superstição, é sabedoria, é inteligência espiritual. É entender que assim como existe a luz, também existe a oposição. E proteger a sua energia toda manhã não te faz fraco, te faz consciente. O Napoleon Hill falava sobre isso quando mencionava os influenciadores invisíveis da mente humana. Pessoas, pensamentos, ambientes, emoções, energias que podem te elevar ou te drenar. E a Bíblia confirma isso no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Isso é proteção, isso é cobertura. Isso é caminhar acompanhado por algo maior do que você. Por isso, o terceiro decreto matinal é um blindamento espiritual, uma declaração de autoridade, um escudo energético, uma armadura invisível que te envolve antes de você enfrentar o mundo. Antes de repeti-lo, quero que você coloque a mão sobre o peito e respire fundo mais uma vez. Imagine um círculo de luz branca, pura, brilhante, se formando ao redor de você. Como se o céu te abraçasse. Como se o próprio Deus cobrisse o seu caminho, a sua mente e a sua família, o seu trabalho, a sua saúde e a sua economia. Agora, ouça o decreto. Eu sou proteção divina em cada passo. Hoje, caminho sob a sombra do Altíssimo. Nada que não venha de Deus tem permissão de tocar minha mente, meu corpo, minha família, nem minha economia. Esse decreto tem um poder extraordinário e quero te explicar por quê. Primeiro, eu sou proteção divina em cada passo. Quando você diz, eu sou proteção divina, não está pedindo, está reconhecendo, está lembrando quem caminha com você, está afirmando a sua identidade como filho ou filha do Deus Altíssimo. Cada passo que você dá, cada decisão, cada reunião, cada conversa está coberta. Você não caminha exposto, não caminha sozinho, não caminha vulnerável. Caminhar com proteção divina significa isso. O mal passa perto, mas não toca. A inveja se ativa, mas não entra. A crítica existe, mas não perfura. As más intenções se formam, mas caem antes de te alcançar. Segundo, hoje caminho sob a sombra do Altíssimo. Isso é bíblico e profundo. A sombra do Altíssimo é cobertura, é direção, é intuição multiplicada. É esse algo que te diz, não tome esse caminho, não aceite essa reunião, não abra essa mensagem, não confie nessa proposta. É a voz de Deus te protegendo mesmo quando você não sabe que está em perigo. Quantas vezes você foi guiado por dentro a não fazer algo e depois descobriu o quanto aquilo te poupou? Isso é a sombra do Altíssimo operando na sua vida. E quando você declara isso ao despertar, está conscientemente se colocando sob essa cobertura pelo dia todo. Terceiro, nada que não venha de Deus tem permissão de tocar minha mente, meu corpo, minha família, nem minha economia. Aqui você sela o decreto, dá instruções claras ao seu espírito e marca limites para o mundo. A sua mente está protegida da ansiedade, da confusão e da autossabotagem. O seu corpo está protegido de doenças, acidentes
e desgaste desnecessário. A sua família está rodeada de luz, graça e favor. A sua economia está blindada contra perdas, roubos, fraudes e decisões impulsivas. Quando você declara, não tem permissão, está dizendo, minha vida não é terreno livre, minha energia não é terra sem dono. Meu destino não está à deriva. Você está estabelecendo um contrato espiritual para o seu dia. E quero te fazer uma pergunta poderosa. Quantas vezes você saiu de casa sem perceber que a sua alma ia desprotegida? Sem direção, sem cobertura, sem proteção. A partir de hoje isso acabou, porque esse terceiro decreto te cobre, te sustenta e te rodeia. Se ele repita esse decreto toda manhã 3 vezes se puder. Faça isso antes de sair de casa, antes de abrir o e-mail, antes de ligar o carro. Porque um dia protegido é um dia guiado. E um dia guiado sempre termina em bênção. Agora que os 3 decretos foram semeados no seu espírito, quero te levar a um momento de silêncio. Esse silêncio não é pausa, é poder. É o espaço onde as sementes espirituais começam a germinar. Quero que você feche os olhos por um instante. Respire suave. Não pense em fazer mais. Pense em ser. O silêncio matinal é o momento onde Deus confirma o que você acabou de declarar. Na quietude, o seu espírito se alinha, a sua mente se acomoda e a sua energia se estabiliza. Como dizia Napoleon Hill, a inspiração chega quando a mente está calma, não quando está ocupada. Esse é o seu instante de calma. Agora visualize o final do seu dia. Imagine-se esta noite voltando para casa com o coração leve. Visualize 3 bênçãos que aconteceram hoje. Uma conversa amigável, uma solução inesperada, um pequeno milagre. Observe-se agradecendo antes de dormir, sentindo que algo dentro de você avançou, se organizou, se iluminou. Imagine o seu dia se fechando como um círculo perfeito. Começou com propósito e termina com paz. Porque tudo o que se semeia de manhã floresce à noite. Permaneça nesse silêncio por mais alguns segundos. Não o preencha, não o quebre. Apenas sinta a presença de Deus abraçando o seu espírito. Quando estiver pronto, abra os olhos. Esse é o verdadeiro começo do seu dia. Quando você faz esses 3 decretos toda manhã, algo começa a se mover na sua vida, mesmo antes de você perceber conscientemente. E quero te ensinar a reconhecer esses sinais, porque muitas vezes Deus responde, mas o barulho do dia te impede de ver. O primeiro sinal é uma paz suave e inexplicável. Não significa que tudo está perfeito. Significa que você está perfeito por dentro. De repente, o que antes te perturbava, agora mal te roça. O seu espírito já está operando em outra vibração. O segundo sinal são pequenas sincronicidades, mensagens, palavras, pessoas, números repetidos, ideias que aparecem justamente quando você precisava. Não são coincidências. São a confirmação de que os seus decretos estão alinhando o seu caminho. O terceiro sinal é a facilidade. Coisas que antes custavam muito, agora fluem. Uma burocracia que se resolve rápido. Uma conversa que sai melhor do que o esperado. Um problema que se resolve sem a sua intervenção. Isso é o universo respondendo à sua nova frequência matinal. O quarto sinal é a clareza mental. Uma ideia repentina chega. Você lembra de algo importante. Sabe qual decisão tomar. É a guia divina abrindo caminho entre os seus pensamentos. E o quinto sinal é a proteção. Você evita um mal-entendido. Não entra no carro no momento exato em que algo acontece lá fora. Uma oportunidade cai por água abaixo, mas depois você descobre que era o melhor que podia ter acontecido. Esses sinais te dizem uma única verdade. Quando a sua manhã muda, o seu destino começa a obedecer. Chegamos ao final dessa mensagem. Mas, na verdade, você está diante do começo mais poderoso que pode se dar.
o começo das suas manhãs conscientes. Hoje você recebeu 3 decretos que não apenas organizam o seu dia, mas alinham a sua vida inteira com a mão de Deus. E agora quero te pedir algo que pode mudar tudo. Se comprometa por 21 manhãs seguidas. 21 despertares, onde o seu primeiro ato não seja se preocupar, correr ou pegar o celular, mas acordar em presença. 21 amanheceres, onde você declare com convicção: eu sou mente clara e coração em paz. Eu sou abundância em movimento. Eu sou proteção divina em cada passo. Se você fizer isso, não por obrigação, mas com entrega genuína, vai ver como o seu caráter muda, as suas decisões se afiam, as suas oportunidades se multiplicam e o seu espírito se fortalece. Lembre-se dessa verdade espiritual. Você não pode mudar a sua vida sem mudar a sua manhã. A vida segue a consciência. A consciência segue o amanhecer. E se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu algo se mover dentro de você, se soube, mesmo que por um instante, que esse era o seu despertar divino, então te peço que faça algo agora mesmo. Se inscreva no canal Princípios da Prosperidade. Faça isso como um ato simbólico, como uma declaração de que você escolhe crescer espiritualmente toda manhã. Me deixe um comentário com a frase: eu acordo com propósito. Essa será a sua assinatura espiritual. Dê um like nesse vídeo para que ele chegue a mais almas que precisam desses 3 decretos matinais. E compartilhe com alguém que merece começar o dia de uma forma diferente, elevada, guiada. Obrigado por chegar até aqui. Que Deus te ilumine, te guie e te acompanhe em cada amanhecer. E lembre-se, quando a sua manhã muda, o seu destino inteiro se reescreve.